Bem, agora vamos ver a posição relativa entre dois planos no espaço 3D. Dois planos podem ser paralelos ou concorrentes entre si. E, sendo concorrentes, eles podem ser ou oblíquos ou perpendiculares. Dois planos serão paralelos entre si quando mantiverem sempre a mesma distância, ou seja, nunca terão uma reta de intersecção. Sobre o paralelismo entre dois planos, veremos o seguinte: os planos só poderão ser paralelos se forem da mesma natureza, ou seja, plano genérico só poderá ser paralelo a outro plano genérico, plano horizontal a outro horizontal e um plano vertical a outro plano vertical. No caso de planos horizontais, eles sempre serão paralelos. Agora imaginem no espaço dois planos verticais paralelos entre si. Temos de verificar o seu paralelismo. Planos verticais somente serão paralelos se esses planos tiverem traços paralelos. E no caso de plano genérico, nós também teremos de verificar o seu paralelismo. Plano genérico será paralelo somente se as escalas de declividades forem paralelas. Esse plano genérico S será paralelo ao plano genérico P se as escalas de declividade forem paralelas, mas além disso, os valores de cota crescerem no mesmo sentido e tiverem o mesmo valor de intervalo. Então é bem similar à questão de paralelismo entre retas. Então aqui o crescimento é do menos 1 para o valor 1, que poderia ser o valor 0, e aqui o valor de cota 2. Com isso, podemos estabelecer que existe esse paralelismo entre esses dois planos. Agora, dois planos serão concorrentes quando tiverem uma reta em comum, uma reta de intersecção. Dois planos, além de concorrentes, podem ser perpendiculares entre si. Neste caso, eles vão formar um ângulo de 90 graus. Um plano é perpendicular ao outro se e somente se o primeiro contiver uma reta perpendicular ao segundo. Vamos analisar esta situação de perpendicularidade agora, a partir dessa tabela constante, a página 86 do livro do professor Daniel Guimarães. Então, começando pelas situações mais diretas, a quinta situação nesta tabela. Um plano horizontal e um plano vertical são sempre perpendiculares, pela própria posição que possuem no espaço. Imaginem, vocês podem utilizar folhas para simular estes planos e melhor entender essas situações. Agora, uma situação impossível de os planos serem perpendiculares é a situação 2, explicada na tabela. Um plano genérico jamais poderá ser perpendicular a um plano horizontal, pela própria posição dos mesmos. Outra situação impossível de os planos serem perpendiculares é a situação 4, onde dois planos horizontais são sempre paralelos entre si, não podem, portanto, ser perpendiculares. Existem três situações onde a perpendicularidade precisa ser verificada. Algumas situações mais simples e diretas, outras exigem alguns procedimentos. Situação 6. Um plano vertical será perpendicular a um plano vertical se os seus traços forem perpendiculares. Isto é bastante fácil de simular no espaço. Situação 3. Um plano genérico será perpendicular a um plano vertical se a escala de declividade do plano genérico for paralela ao traço do plano vertical. Também fazendo uma situação de simulação no espaço, fica fácil de entender esta condição de perpendicularidade. Agora, a verificação da perpendicularidade entre dois planos genéricos já envolve o conhecimento destes parâmetros. Quando dois planos genéricos são perpendiculares entre si, acontece que
as escalas de declive dos planos são paralelas ou coincidentes, se estiverem representadas no mesmo plano vertical. As cotas crescem em sentidos contrários e o intervalo de um é o inverso do intervalo de outro. Então, numa situação bastante semelhante ao que acontece quando uma reta genérica é perpendicular a um plano genérico, conforme já foi visto em outro vídeo. Então, vejam aqui o exemplo de dois planos genéricos perpendiculares entre si. O plano alfa, que está sendo representado pela sua reta de maior declive Q, e o plano beta, que está sendo representado pela sua reta de maior declive P. Observem aqui na épura e aqui uma visão vertical que poderia ser o rebatimento se essas duas retas estivessem coincidentes sobre uma mesma projeção horizontal. Observem que temos as características necessárias para a perpendicularidade entre dois planos genéricos. Primeiro, as retas de maior declive são paralelas. Segundo, elas crescem em sentidos contrários. Então, esta reta do plano beta cresce da direita para a esquerda e a reta de maior declive do plano alfa cresce da esquerda para a direita. E terceira condição, os seus intervalos unitários são inversos. Então, se verificarmos aqui neste rebatimento ou se medirmos os intervalos unitários, vamos ver que obedecem àquela condição de serem inversos de acordo com o conceito explicado do triângulo retângulo.